Bom dia a todas e a todos. João Paulo, muito obrigado. Muito obrigado também à Frente Cívica e às entidades parceiras, à ATI Portugal, pela iniciativa, congratulá-los pela iniciativa, dar os parabéns também ao Sr. Presidente ter acolhido esta iniciativa e estamos aqui novamente, num 9 de dezembro, a celebrar o Dia Internacional de Combate à Corrupção. João Paulo pediu-me se podia participar neste evento e com todo o gosto, já tive noutras ocasiões também eventos semelhantes, organizados pela Frente Cívica. Tenho algumas limitações de tempo, eu estava por acaso a apanhar cá em cima por outros motivos profissionais e como estava perto, foi possível estar presente aqui convosco, mas peço imensa desculpa de ser o primeiro orador com duas colegas de mesa, não é nada elegante, mas vou ter que me ausentar um pouco mais cedo do que o que previa. João Paulo, tinha-me pedido para falar um pouco do papel da sociedade civil em todo este processo. Quer dizer, a Convenção das Nações Unidas é de facto o maior instrumento que temos em matéria de prevenção e combate à corrupção. Já houve variedíssimas iniciativas anteriores. Ele pediu-me um pouco para falar do que é, dos mecanismos de revisão da implementação desta convenção e qual é o papel que a sociedade civil tem nesse processo. Quer dizer, comecemos por imaginar um processo de negociação de uma convenção internacional, multilateral, com 100 e tais países à volta de uma mesa, muitos dos quais com graves problemas de corrupção, eu diria todos, de uma forma ou de outra, enfim. Não há aqui reservas de moralidade, todos com problemas, mas seguramente alguns com problemas mais estruturais nessa matéria, deficiência, enfim, ao nível institucional, também ao nível da cultura, dos valores na sociedade civil, e terem que negociar uma convenção que visa precisamente reforçar os instrumentos de prevenção e repressão. Isto ilustra um pouco as inconsistências, as dificuldades, os avanços e recursos que se fazem nesta matéria. É um processo político que não é fácil, é um processo político que tem que meter à volta da mesa pessoas com boas intenções, que de facto querem melhorar, pessoas que querem colocar areia na engrenagem, pessoas que não estão nem aí, não é? Como dizem os brasileiros, não estão nem aí, que não querem mudar nada, pessoas que são beneficiárias da corrupção. Aqui não estamos a falar de pessoas, estamos a falar de pessoas coletivas, estamos a falar de governos a negociar uma convenção desta natureza. Alguns que são beneficiários da corrupção, outros são exportadores da corrupção, outros são instigadores da corrupção, um pouco de tudo à volta da mesa. E depois me dizem, e que papel sobra para a sociedade civil? É complicado, mas vamos falar um pouco sobre isso. E foi de facto através desta interação de uma série de atores governamentais e não governamentais que a corrupção deixa de ser um problema de reserva nacional, não é? De coltada nacional, um problema paroquial, para passar a ser uma prioridade global, uma prioridade que afeta o desenvolvimento das sociedades, a realização do Estado de Direito e a qualidade da governação. E foi por isso que em outubro de 2003 foi aprovada uma resolução da Assembleia das Nações Unidas que estabelecia precisamente a adoção de uma convenção contra a corrupção. O processo teve início na cidade de Mérida, no México, daí nós designarmos esta convenção como Convenção de Mérida, e teve depois aberta a assinatura, desde essa reunião em Mérida até 2 anos depois, 9 de dezembro de 2005, na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, e entrou em vigor a 14 de dezembro de 2005. É a razão de estarmos a celebrar precisamente 9 de dezembro, porque ficou estipulado que se criaria um dia, uma efeméride, um dia internacional, onde, no fundo, celebraríamos a assinatura desta convenção, mas também o objetivo era o de sensibilizar os vários atores, a opinião pública, os governos, sobretudo, para o combate e prevenção da corrupção. Recordarmos, de facto, que é uma prioridade global e que temos que trabalhar sobre este problema.
A Convenção, obviamente, não nasceu num vácuo, não é? Havia uma série de outras convenções, de outros instrumentos, alguns internacionais, outros regionais, com os quais interage, e todos eles visando, em primeira mão, harmonizar normas, harmonizar instrumentos jurídicos para a prevenção e combate à corrupção. Claro que este é um instrumento mais abrangente, como dizia há pouco, mais inclusivo, quer pelo caráter, digamos, vinculativo de muitas das suas disposições. Os Estados, de certa forma, obrigam-se a desenvolver os mecanismos que são referidos nessa Convenção, mas também, ou se calhar sobretudo, por ter sido concebida e negociada sob o auspício daquilo que é o fórum mais amplo de representação, que é a Assembleia Geral das Nações Unidas. Mas eu diria também por esta característica especial, que não foi fácil, não foi consensual, e continua a não ser, que é a de reservar um lugar de destaque à sociedade civil num processo de desenho normativo e de negociação política gerido por Estados e pelos seus governos. De facto, no quadro da UNCAC, os Estados-partes estão obrigados a adotar estas políticas de prevenção e combate à corrupção. O João Paulo mencionou as várias dimensões da Convenção. Estão também obrigados a cooperar entre si, porque estamos a falar de um fenómeno transnacional e, portanto, em muitos destes casos, práticas de suborno por empresas em contratos no estrangeiro, por exemplo, transferências financeiras, branqueamento de capitais entre Estados, utilizando também offshores que se refugiam, enfim, alguma regulação financeira mais precária. Portanto, todas essas razões, os Estados estão obrigados a cooperar entre si através de mecanismos de assistência técnica. Então, o que é que se reserva à sociedade civil no quadro da UNCAC? Ela, de facto, é referida várias vezes e é-lhe dado digamos, pelo menos em termos formais, um lugar de destaque na Convenção. Isso fica bem patente, essa visão fica bem patente em dois momentos. Logo no preâmbulo. O preâmbulo é, de facto, um marco importante de qualquer convenção, lei, explica, enfim, a razão de ser, porque é que se cria esta Convenção. E no preâmbulo, quando se refere que os Estados são responsáveis pelas políticas de prevenção e combate à corrupção e que devem cooperar entre si, refere também que devem incluir o apoio e participação da sociedade civil para que os seus esforços neste âmbito sejam eficazes. Ou seja, associa a participação da sociedade civil à eficácia da intervenção governamental. E isto, de facto, é extraordinário, num preâmbulo, enfim, de um processo que é negociado entre Estados, como digo, inúmeros Estados sem sociedade civil organizada ou com uma sociedade civil muito fraca, se ter criado este espaço. Portanto, não há prevenção e combate eficaz sem o envolvimento da sociedade civil. Esta é a mensagem. O segundo momento é o próprio artigo 13º da Convenção, que é dedicado exclusivamente à participação da sociedade civil e que obriga os Estados a sensibilizar a opinião pública em relação à existência da corrupção nos seus países, às causas, aos efeitos da corrupção e a fomentar a participação da sociedade civil nos processos de decisão que têm a ver com o desenho e a implementação de políticas de prevenção e combate à corrupção. E isto deve ser feito através de variedíssimas medidas, mencionam algumas, mas não são exclusivas, aumentando a transparência e promovendo a participação da sociedade civil nos processos de tomada de decisão, garantindo o acesso à informação, promovendo atividades de formação através da inclusão do tema da corrupção em programas escolares e de formação universitária, ou seja, produzir conhecimento sobre o fenómeno. Produzir conhecimento sobre o fenómeno.
Não conhecendo o fenómeno, não há possibilidade de desenhar ou implementar qualquer política eficaz. E já falarei um pouco mais sobre isto, porque o que está a passar neste país é que as autoridades competentes nesta matéria andam de costas viradas para a academia. Ou então gostam de trazer à colação uma academia que não investiga, que infelizmente não produz conhecimento, mas que é boa para marcar presença e pronto, para dizer que a academia de facto também está ali. Respeitando, promovendo também, protegendo a liberdade de obter, receber, publicar e difundir informação relativa à corrupção, obviamente salvo situações expressamente qualificadas na lei, em que tem que se salvaguardar a reputação ou o respeito por terceiros, ou questões de ordem de segurança nacional, em que pode haver, enfim, algumas restrições, mas a lógica é de que essas restrições devem ser testadas pelos próprios, não é invocadas a todo e qualquer momento, porque senão ninguém se mexe. Não se pode fazer, porque isso pode criar instabilidade, ou pode ser algo com prejuízo para a segurança nacional. Não, é preciso testar, é preciso dizer porquê, demonstre que assim é. Dando a conhecer ao grande público quais são os órgãos com competências em matéria de prevenção e combate à corrupção, foram criados inúmeros organismos nos últimos anos, especializados. Já lá iremos sobre o recrutamento destas entidades. Eu acho que não vou conseguir tratar tudo, mas depois, se houver perguntas e respostas, estarei à vontade para vos falar do recrutamento, quer a nível topo, quer a nível de staff operacional destas entidades. Tem sido uma desgraça. Eu não gosto de utilizar a palavra desgraça nestes momentos, porque senão saímos daqui todos muito decepcionados, mas de facto tem-se cometido erros atrás de erros e demonstra uma falta de compromisso político. Quando pensam criar uma entidade especializada, a primeira e dizem, vamos criar porque os órgãos convencionais não conseguem desenvolver esta competência e, portanto, vamos criar uma entidade. E de onde é que vem o staff? De Marte? Da Lua? Onde é que vão buscar o staff para estas entidades? Dos mesmos organismos que estão a dizer que não desenvolvem o seu trabalho. Portanto, há aqui algo que não bate. Pois formação que se deveria proporcionar não chega. Formação especializada. Portanto, não obstante a UNCAC reconheça de facto este contributo à sociedade civil, que pode dar neste domínio, portanto, o facto é que há aqui dois pontos onde os Estados perceberam logo que poderia haver problemas. Um deles é a inclusão da sociedade civil no mecanismo de revisão da implementação da UNCAC, ou seja, o papel que a sociedade civil pode ter no escrutínio do que é que os Estados andam a fazer no que concerne à implementação da Convenção, porque isto é apenas opcional. Os Estados podem decidir ter a sociedade civil a monitorizar, a ajudar a monitorizar esse processo ou não, ou excluí-la por completo. Este mecanismo de revisão é um processo de monitorização que tem essencialmente 3 etapas. Numa primeira fase, há o preenchimento da parte das autoridades nacionais de um questionário de avaliação, autoavaliação, que o país em análise tem que fazer. Depois essa avaliação é posteriormente revista por um grupo de peritos externos de 2 países que são nomeados por sorteio, e esta revisão por pares é fundamentalmente uma revisão de desk work, quer dizer, de trabalho documental. Só dá lugar a visitas, a missões, se os peritos entenderem que há ali ainda um conjunto de matérias que não estão suficientemente clarificadas pelo país em análise e solicitam essa visita, e tem que ser autorizada. Depois, numa terceira fase, com base nesta avaliação dos respostas aos questionários e das entrevistas que são eventualmente realizadas, e também com o apoio da Unidade Combate à Criminalidade Organizada, UNDOC, eles elaboram, de facto, um relatório de avaliação
que é enviado novamente para o ponto focal nacional, que sobre ele se pronuncia, e depois começa o jogo de ping-pong de afinar a coisa para não ser diplomaticamente... ou seja, tem que se consensualizar um relatório. E há aqui um processo diplomático, não tenhamos dúvidas. Também não vem de escândalo nenhum, mas é o que é. Às vezes é preferível haver um consenso em coisas menores, mas pelo menos haver um passo à frente, progredir-se, do que não haver resultado nenhum. Portanto, é assim. A política e a diplomacia, a negociação é feita disto. E, portanto, eles vão dialogar até consensualizarem o relatório final e depois os peritos publicam um resumo executivo deste relatório. Em uma destas fases, a participação da sociedade civil é obrigatória. Os governos podem, de facto, abrir espaço para a sociedade civil. É por isso que é importante este tipo de iniciativas, é importante que a sociedade civil lute por esse espaço. E agora, claro que os Estados têm aqui uma margem de manobra, podem não publicar o relatório, podem dilatar a publicação no tempo, depois quando sai já não é notícia. Muitas das vezes não promovem também a apresentação pública do relatório, porque obviamente não lhes convém. Debate sobre as conclusões e as recomendações, às vezes vemos o Parlamento completamente ausente do debate destes relatórios, não é só o da UNCAC, outros, nomeadamente os relatórios semestrais da Comissão Europeia, o relatório da Convenção da OCDE para práticas de suborno em transações comerciais internacionais, etc, etc. Nem sequer os relatórios de atividade das ditas entidades especializadas que foram criadas também deveriam ser escrutinadas pelo Parlamento. Portanto, o facto é que a sociedade civil tem procurado conquistar esse espaço, tem procurado estar presente, e desde 2006 que houve uma série de organizações da sociedade civil para mais de 350 em mais de 100 países, criaram uma rede de trabalho que tem o objetivo de promover a ratificação, a implementação e a monitorização da UNCAC, é a chamada coligação UNCAC, e que também facilita a troca de informações entre os membros, apoia iniciativas da sociedade civil para promover a UNCAC, enfim, tem estado bastante ativos para, lá está, gerir esse espaço, conquistar esse espaço neste processo que é fundamentalmente gerido pelos Estados e os seus governos. O que é que a sociedade civil, para além enfim, deste trabalho excelente que a coligação da UNCAC, em colaboração com a Transparency International, tem vindo a desenvolver, o que é que pode fazer mais? Como disse há pouco, pode produzir conhecimento. Isto é que é extremamente importante. Pode produzir conhecimento, sobretudo conhecimento de apoio à formulação de políticas de prevenção e combate à corrupção. Pode criar redes de trabalho com múltiplos atores, inclusive, por exemplo, com as autarquias, em estudos de setores mais expostos a riscos de integridade, nomeadamente contratação pública, gestão de solos e urbanismo, mas outras áreas novas, como gestão de informação, que tem estado cada vez mais também exposta a alguns riscos de integridade. Portanto, criar estas iniciativas conjuntas, tomadas de posição, propostas legislativas cidadãs, que também estão previstas na Constituição. Pode procurar influenciar processos legislativos em curso, fazer aquilo que nós chamamos social advocacy, que é um lobbying com uma causa, no fundo. É um lobbying com uma causa. É trazer ao decisor, ao legislador, conhecimento sobre boas práticas de regulação, de legislação existente noutros países, que poderia efetivamente melhorar ou eliminar, mitigar alguns problemas, falhas, omissões, lacunas existentes na regulação a nível nacional. Escrutinar o trabalho das ditas entidades especializadas ou entidades com competências em matéria de prevenção e combate à corrupção. Como? Ora, para começar, solicitar que façam os seus relatórios de atividades e que os publiquem.
e que sejam objeto de escrutínio e que as pessoas saberem o que é que andam a fazer, não é? E não serem confrontados com relatórios após 13 ou 14 anos de existência, em que se diz que se fez mundos e fundos, mas ninguém de facto percebeu qual foi o impacto daquele ou daquela entidade. Poder acompanhar o trabalho de grupos de peritos externos. Lá está o tal espaço que a coligação CAC tem vindo a conquistar e que alguns governos, ainda bem, eu até devo dizer que as autoridades portuguesas, deste ponto de vista, de há uns anos para cá, têm possibilitado a participação da sociedade civil nestas missões. Somos ouvidos, somos uma voz crítica, e digo, somos mesmo uma voz crítica. Eu estive em algumas dessas visitas e às vezes é de lamentar. Eu percebo um bocadinho a situação, enfim, das pessoas que estão a representar essas entidades, de serem mais comedidas, mas há, quer dizer, uma total incapacidade de ser crítico, de dizer, epá, há aqui um conjunto de matérias em que temos problemas, temos mesmo que expor isto, não vale a pena andar a tapar o sol com a peneira. Mas não, vão lá com aquela postura muito formal, está tudo bem, já fizemos, já temos. Se está tudo bem, o que é que estamos aqui a fazer? O que é que estamos aqui a fazer? O que é que os peritos vieram cá fazer? Aproveitem que eles estão aqui, aproveitem que de facto há aqui um escrutínio deste processo, que trazem uma discussão com competência técnica, para falarmos daquilo que pode ser melhorado. E esta é a atitude que eu vejo em muitos países da Europa de Leste, nos Balcãs e até dos países da vizinhança europeia. Mas nós em Portugal sabemos tudo, temos tudo e somos os melhores. E com esta atitude não vamos lá. E depois admiramos-nos como a Eslovénia, como a Estónia, que já estão melhor de Portugal em muitos destes indicadores. Claro, foram humildes, souberam ouvir, souberam acolher a crítica, souberam apontar para os problemas. Se não tivermos essa humildade, não vamos a lado nenhum. João Paulo, eu não te perguntei quanto tempo para concluir, não é? Pronto, desculpa. Pronto, de facto, há toda uma série de outras iniciativas que a sociedade pode e deve estar empenhada a assumir posições públicas sobre determinadas práticas, políticas ou relatórios de avaliação, ações de sensibilização como esta, dar assistência legal a denunciantes ou vítimas de corrupção ou vítimas daquilo que nós conhecemos como ações judiciais estratégicas contra a participação pública. Nós utilizamos o acrónimo em inglês, o SLAP, ou seja, bullying institucional. É aquelas ações judiciais que são feitas contra organizações da sociedade civil, contra ativistas, contra jornalistas, contra académicos, cujo objetivo é o de criar medo não só para essas vozes críticas, mas criar aquilo que se chama o chilling effect, ou seja, um contexto também dissuasor para outros, para que outros não tentem esse tipo de atuação, de exposição de comportamentos ilegais, impróprios, que são expostos bona fides, e, portanto, criar este clima de medo, de intimidação, que desmobiliza outras vozes críticas e anula o debate público sobre estas matérias em prol da defesa do interesse público e da fazenda pública. Recentemente, os Estados-membros da União Europeia definiram uma posição comum, portanto, uma orientação geral sobre um projeto de legislação nesta matéria, muito recentemente, que visa proteger jornalistas, ativistas de ações manifestamente infundadas ou de processos judiciais abusivos, intimidatórios da liberdade de expressão e, portanto, esta é uma enorme vitória para a democracia. Sem liberdade de expressão, sem liberdade de meios de comunicação social, esqueçam, não há exposição de práticas, de comportamentos e até de estratégias de poder, que é esse tipo de corrupção que hoje estamos a falar. Já não é só o comportamento desviante do indivíduo, são estratégias de poder de grupos económicos que são nocivas para os valores e o funcionamento das instituições democráticas. E, portanto,
É com isto que eu gostaria de concluir, voltando a sublinhar que é um desafio enorme que temos pela frente, mas há que mostrar que há ideais, que há valores que não se negociam, que há forças que as temos, que há vontade quando outros não têm, que há conhecimento quando outros acham que o conhecimento está todo encapsulado na prática de quem está nos organismos com competência nessa matéria. Há conhecimento para lá dessas instituições e é bom que compreendam que há, que é para não continuarem a trabalhar de costas voltadas para a sociedade civil, para a academia, sobretudo. E é um desafio enorme, mas é um desafio que vale a pena afrontarmos e acho que nos últimos anos a sociedade civil portuguesa tem estado à altura do desafio e tem feito o seu melhor. Mas há ainda enormes constrangimentos. Eu, para acabar, enfim, só para vos dar nota de um episódio que é o tipo de situação que não queremos ver no futuro e que reflete aquilo que eu estava a dizer das entidades especializadas trabalharem de costas para a academia. João Paulo, como sabe, tive durante muitos anos, colaborei com a entidade das contas e financiamentos políticos na monitorização de gastos de campanha, a coordenar equipas de monitorização de gastos de campanha, porque a entidade não tinha staff suficiente para fazer esse trabalho. E, portanto, tomou uma iniciativa positiva de ir buscar, de criar estas alianças com atores externos. Recolhemos essa informação, que foi utilizada depois também para os relatórios de auditoria que faziam das contas. Era uma informação complementar em que eles, no fundo, queriam contrastar aquilo que os partidos declaravam à entidade das contas com o que de facto se via lá fora. E aquilo que de facto se via lá fora, a gente consegue fazer estimativas de custo com base em preços, valores de mercado e não preços de amigo. E esses dados estão lá a perder-se. Não há uma base de dados com isto. E eu, em tempos, contatei a entidade das contas e disse-lhe que, até expliquei o contexto, que já tinha colaborado com eles e, portanto, não era um estranho da casa, tinha colaborado com o primeiro presidente, também com o segundo, com a professora Margarida Salema, e que gostávamos, nós, Instituto de Ciências Sociais, pro bono, somos uma instituição pública, eles também, de lhes organizar essa base de dados, porque sem esse conhecimento, como é que a entidade pode saber se as regras de financiamento estão a alterar comportamentos ou não? Sabem qual foi a resposta da Presidente? Pelos vistos está de saída, não é? Já saiu. Já saiu. Quando decidirmos debruçar sobre essa matéria, entraremos em contacto. Muito obrigado.